Olá pessoal, meu nome é Mário de Lima, sou economista, mestre, doutor em Economia do Desenvolvimento e vou trazer alguns elementos que são fundamentais para o debate sobre a Covid-19 no Brasil. Bom, o Brasil está adotando o distanciamento social, assim como a Coreia do Sul, um caso de sucesso, também adotou. A diferença entre a Coreia do Sul e o Brasil é que a Coreia do Sul testou de forma maciça a população, fazendo com que as pessoas que estavam infectadas ficassem em isolamento daquelas que não estavam infectadas. Então as pessoas saudáveis ficaram distantes das pessoas isoladas. O Brasil, como não tem condições de fazer a testagem de forma maciça em toda a população, então adotou o distanciamento social e aí então não conseguimos voltar, desde do seu início, não conseguimos voltar às nossas rotinas normais. Então, diferentemente do Brasil, a Coreia do Sul, ao testar toda a população, então já está com as suas atividades normais. E é justamente esse isolamento, né, o distanciamento social, causou um certo atrito entre os prefeitos, governadores, com o presidente da República. Isso porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um sistema público de saúde tripartite, então com a gestão compartilhada entre o governo federal, municípios e governo estadual. Bom, mas para nós compreendermos em quem recai de forma significativa a gestão da saúde no Brasil, nós temos que observar que dos 430.568 leitos hospitalares no país, 36% são de responsabilidade dos estados e dos municípios, enquanto apenas 2% são de responsabilidade do governo federal. Enquanto, obviamente, o restante dos leitos é de responsabilidade da gestão particular, da rede particular de saúde. E das UTIs que existem no Brasil, 27% são de responsabilidade dos estados e dos municípios, enquanto apenas 2,6% são de responsabilidade do governo federal. Então, hoje existe um atrito entre os municípios, né, representados pelos prefeitos, e entre os estados, representados pelos governadores, com o governo federal, justamente por isso. Porque a gestão da saúde vai recair sobre os ombros justamente dos governadores e dos prefeitos. Então, obviamente que os governadores e os prefeitos vão optar pela saúde da população porque eles estão extremamente ligados à gestão da saúde. Então, a responsabilidade e o controle da disponibilidade de oferta de leitos e UTIs para a população é dos governadores e dos prefeitos. Então, eles têm a compreensão exata dos limites que a saúde brasileira possui, né? Enquanto isso, o presidente da República está preocupado somente na economia, porque boa parte da gestão da saúde está sobre responsabilidade política dos governadores e dos prefeitos, enquanto uma pequena parte está sob sua responsabilidade, sob a responsabilidade do presidente da República. Logo, a responsabilidade sobre a parte econômica, especialmente sobre os empregos, né, a manutenção dos empregos, é exclusiva do presidente da República, que é responsável pela política econômica do país, tanto no Ministério da Economia, tanto no Banco Central. Então, obviamente, o presidente da República fica ainda também, além desse atrito com os estados e com os municípios, o presidente da República fica bastante magoado com seu ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde é o grande fiador, né, do argumento científico da manutenção dos prefeitos, da manutenção do isolamento social realizado pelos prefeitos e pelos governadores. Então, a preocupação do presidente da República, obviamente, vai ser econômica, porque é uma responsabilidade exclusiva dele, né? E enquanto a responsabilidade da gestão da saúde dos municípios e dos governadores. Então, os governadores vão, enquanto a preocupação do presidente da República é uma preocupação exclusivamente econômica, a preocupação dos governadores e dos prefeitos é muito mais na área da saúde, enquanto a preocupação nossa, de todos os brasileiros, é uma preocupação tanto no aspecto da saúde quanto no aspecto da economia. Então, enquanto existe esse atrito federativo entre governadores, prefeitos e o presidente da República, nós ficamos aqui discutindo e tentando encontrar maneiras de sobreviver tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto econômico diante de todas essas disputas, né? Então, obviamente, não tirando o mérito e a preocupação nem dos prefeitos, nem dos governadores e nem, obviamente, do presidente da República.
Bom, mas diante disso nós temos que compreender os impactos que essa crise vai gerar nos municípios. Só para você ter uma ideia, essa preocupação do presidente da República no que diz respeito ao aspecto econômico e pelo fim do distanciamento social, fez com que a Frente Nacional dos Prefeitos enviasse um comunicado à Presidência da República, né, um documento público, colocando à disposição todo o sistema de saúde que está sob responsabilidade dos municípios e dos governos, para o governo federal. Então eles disseram o seguinte, se o governo federal deseja o fim do distanciamento social, que o governo federal então seja responsável por 100% da saúde do país, então federalize todo o sistema único de saúde, e então a responsabilidade também seria do governo federal. O governo federal, então, ele não está preocupado também em federalizar o sistema único de saúde, e aí então fica nessas atribulações entre os entes federativos do Brasil. Bom, mas a questão da Covid-19 sobre os municípios brasileiros é muito preocupante, porque isso vai trazer um grande impacto fiscal nos municípios brasileiros, uma vez que 73,9% dos municípios brasileiros estão numa situação fiscal difícil ou crítica. Né? 33,4% dos municípios brasileiros estão numa situação difícil no que diz respeito à gestão fiscal, enquanto 40,5% estão numa situação bastante crítica. Então, quase 2.000 municípios brasileiros não conseguem gerar sua própria receita, ou seja, esse impacto fiscal vai impactar em pelo menos quase 2.000 municípios brasileiros no que diz respeito a transferências de recursos. Então, muitos municípios do Brasil, quase 2.000, eles não conseguem ter condições de financiar a sua máquina pública e nem a sua própria Câmara de Vereadores. Então, para que isso ocorra, esses municípios precisam de transferências de recursos do governo federal e dos municípios e dos estados, que obviamente sofrerão um grande impacto a partir da redução da atividade econômica. Tanto é que esse problema de necessidade de financiamento via recursos federais por meio de transferências ou via recursos estaduais por meio de transferências desses municípios fez com que o ministro Guedes, então ministro da Economia, apresentasse uma nova proposta de pacto federativo com a diminuição do número de municípios no país. Então, aqueles municípios que não tinham condições, que não têm condições de se autossustentar, né, sem sustentabilidade fiscal, passariam a integrar municípios que conseguissem. Bom, para a gente ter uma ideia, 47,3% dos municípios do Rio Grande do Sul apresentam um cenário crítico ou em dificuldades nesse sentido. Então, dos municípios do Rio Grande do Sul, 52 apresentam um cenário crítico que precisam de receitas de transferências para conseguir sustentar sua estrutura administrativa e suas câmaras de vereadores. Bom, um alento para esses municípios, aliás, para todos os municípios e para os governos estaduais, é um projeto de lei que está tramitando hoje no Senado, que já teve aprovação na Câmara dos Deputados, de número 1161 de 2020, que prevê uma compensação do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados enquanto perdurar a pandemia. Né? Enquanto houver a duração da pandemia, esse projeto de lei prevê que ocorra uma compensação do Fundo de Participação dos Municípios, assim como também uma compensação do Fundo de Participação dos Estados, para que os estados e os municípios não tenham uma perda significativa desses recursos durante a pandemia. Então o governo federal acabaria compensando em pelo menos o mesmo nível de recursos que esses municípios e os estados receberiam durante esse momento. Né? Da mesma forma, esse projeto de lei prevê que os municípios e os estados não tenham que repassar os valores previdenciários, as contribuições previdenciárias devidas para o regime geral de previdência social e para os regimes próprios de previdência, até pelo menos dezembro de 2020, podendo então esses recursos serem
parcelados em 24 vezes a partir de janeiro de 2021. Mas nós temos que observar que o governo brasileiro já tem realizado algumas ações significativas para o controle, para combater essa crise, né? O Brasil já apresenta um plano, né, de maior liquidez já implementado pelo Brasil via Banco Central, com aumento da liquidez do sistema no valor em torno de 135 bilhões. Né, 1,65 vezes maior do que foi apresentado na crise de 2008, que naquela oportunidade o Brasil, através do Banco Central, liberou para liquidez 82 milhões. Hoje o Brasil está liberando 135 bilhões. Também o Brasil tem realizado um suporte fiscal em torno de 13,2% do PIB, ou seja, em torno de 46,7 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente hoje em torno de 230 bilhões de reais. Então o Brasil, mesmo que alguns economistas digam que o Brasil pode se aproximar de um suporte fiscal em torno de 5%, o Brasil já tem trabalhado em 3,2% e o Ministério da Economia tem dito que a ajuda ainda pode chegar em torno de 4,8% do PIB. Né? Para você ter uma ideia, países emergentes como o Chile estão aportando uma ajuda de 4,7% do PIB, do seu PIB, né? Que dá em torno de 11,8 bilhões, e países como a Austrália estão chegando a 111,15 bilhões, 115,6 bilhões de dólares, em torno de 9,7% do PIB. Então, existe muita disputa política no que diz respeito à gestão da saúde no Brasil, né, em especial aquela oriunda ou aquela em que os governadores e os prefeitos estão se organizando para fazer frente. Então, por isso eles têm argumentado e têm insistido no distanciamento social, enquanto o presidente da República se preocupa muito mais nesse aspecto econômico, justamente porque a política econômica é algo de preocupação exclusiva, né, do governo federal, né, a gestão da política econômica é exclusiva do governo federal, né, e isso faz com que, né, obviamente, o presidente da República tenha um certo tipo de atrito com o ministro da Saúde, que é ele, justamente o ministro da Saúde, que está, digamos assim, dando fiança, né, para que os municípios, os governos estaduais possam, então, realizar o distanciamento social. Né? Então, existe uma grande relação conflituosa nesse sentido. O Congresso brasileiro tem estado sensível ao que diz respeito à ajuda nesse campo econômico, né, acelerando os projetos de lei que podem ajudar os municípios e os estados. Né. Infelizmente, o Plano Mansueto não vai ser votado essa semana, né? Foi transferido justamente porque existe uma ideia de realizar uma ação imediata para os estados, para os municípios nesse período, né? Mas é muito importante para o Brasil a implementação do Plano Mansueto para a recuperação fiscal tanto de estados quanto municípios, né? Então esperamos que quais serão as próximas etapas que nós veremos na relação entre governadores, prefeitos, governo federal, Congresso Nacional, o Superior Tribunal Federal, né, que também colaborou muito no aspecto de afrouxamento das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal nesse momento, né, em especial, né, invocando o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, possibilitando então que algumas metas fiscais não sejam atingidas por prefeitos, governadores e, obviamente, pelo governo federal. Então, esperamos com grande expectativa os próximos passos desses governos em relação ao combate à Covid-19, né, e esperando que os impactos negativos na economia sejam os menores possíveis e colocando, obviamente, o trabalho dos economistas à disposição do Estado do Rio Grande do Sul e de toda a sociedade. Um abraço, obrigado.